Agar e sua história. Lemos no livro de Gênesis, no capítulo 16, no verso 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Agar rejeitada, mas não abandonada. Foi através dessa convivência que Agar, a escrava egípcia de Sara, obteve algum conhecimento de Deus. Afinal, por muitas vezes, ela havia presenciado o poder de Deus na vida dos seus senhores. Esse conhecimento foi fundamental para que, através da experiência que essa mãe teve sozinha no deserto, desse ouvidos à voz de Deus e confiasse nele. E como toda serva, Agar estava pronta a servir sua senhora. A Bíblia nos fala de um período em que Abraão e sua esposa tiveram de ir para o Egito por causa da fome que assolava Canaã. Chegando lá e com medo de morrer, porque ele sabia que Faraó iria se encantar com a beleza de Sara, decidiu juntamente com ela dizer que eles eram irmãos. Faraó, na verdade, se encantou com Sara, creu na mentira armado pelos dois. Agora ela fazia parte do harém de Faraó, e este, por sua vez, deu a Abraão presentes, e certamente Agar, a escrava egípcia, foi um destes presentes que ele recebeu. Receber uma escrava de presente é algo bom. Ele jamais poderia imaginar que ela iria se transformar em um dos maiores problemas que ele e sua esposa iriam enfrentar. Agar e o seu filho Ismael sentiram-se assim, desprezados, desamparados, fracassados, com a fé abalada. Provavelmente sentiram que o fim havia chegado. Mas mesmo Deus, que mandou Abraão dizer a Agar para ela sair da sua casa com seu filho Ismael, socorreu-a, dando-lhe tranquilidade necessária. O nosso Deus, o Jeová Jirê, que provê também todas as nossas necessidades, ajudou Agar e seu filho Ismael nos momentos mais difíceis. Sim, o Senhor a orientou, e ele disse quais passos ela deveria dar para não morrer, e nem morrer seu filho Ismael. E ele disse: ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão. Gênesis 21, do verso 1 ao verso 21. Assim como ele fez com Agar, o Senhor nos orienta através da sua palavra, mostrando-nos que passos deveremos dar para sairmos da situação que muitas das vezes, aos nossos olhos, são impossíveis de serem resolvidas. Agar foge rumo ao deserto. No deserto, Agar encontra uma fonte de água e o anjo do Senhor aparece a fim de acudi-la na sua aflição, permitindo que ela saciasse não só a sede física, mas experimentasse também a sua graça e da sua misericórdia. No verso 9, o anjo do Senhor escuta suas queixas, porém manda que ela volte e humilhe-se perante sua senhora, pois ela havia sido chamada como serva, e sendo serva, seu dever era de o servir. Não é fácil voltar, se humilhar, reconhecer que errou, aceitar as consequências de uma atitude impossível de fugir. Pior ainda, é muitas das vezes se humilhar e pedir perdão quando sabemos que estamos certos. Mas, se não fizermos assim, Deus não poderá nos abençoar. No verso 10 e no verso 11 e 12, o anjo do Senhor faz promessas garantindo a continuidade de sua descendência e de seu filho Ismael, e dele sairia uma grande nação, mostrando assim a Agar, ainda que Deus havia escolhido a Sara para ser mãe de muitas nações, todavia jamais desprezaria a ela e seu filho Ismael. Quando Agar é mandada embora, foi que, na verdade, ela teve remorso da primeira vez que voltou, porque um arrependimento de verdade é mudança de atitude. Quando Isaac nasceu, Ismael zombava dele. Quando Isaac nasceu, Ismael já estava com 14 anos e não era uma criança para se defender. Já era responsável pelos seus atos, e quando eles foram embora, Ismael já estava com 19 anos. Não era nenhuma criança, já era um rapaz. À época,
Nessa época, os seres humanos eram dados como presentes. Agar foi um dos presentes dados a Abraão. A situação. Em uma sociedade patriarcal, Agar era tida como propriedade e escrava de Sara e Abraão. Ela estava no mais baixo degrau da escala social da época. Era alguém desprezível, sem vida própria, jamais poderia sonhar com a sua liberdade. A sua vida começa a mudar quando Sara obriga a deitar-se com Abraão para dar-lhes um filho. O sofrimento. O sofrimento de Agar começa não quando ela foi obrigada a deitar-se com Abraão, mas sim quando ela foi dada ou vendida como escrava, mulher egípcia, levada a uma terra estranha, longe da sua parentela, dos seus amigos, de suas crenças, a quem sabe do seu amor, para servir a Sara, mulher de Abraão. Deixando para trás o seu dialeto, seu país, o Egito, onde havia fartura de alimentos, para passar por uma terra árida, o deserto, com pessoas de costumes e tradições diferentes, falando um outro idioma, no qual teria que aprender para a sua sobrevivência. Tudo isso, com certeza, trouxe sofrimentos, mas quando ela quis se vingar de tudo isso, desafiando sua patroa Sara, aí ela teve um outro sofrimento. No acampamento onde Sara era esposa e ela era serva, quando queremos nos vingar de uma situação, vem um sofrimento onde Deus não pode interferir. Ela estava sozinha. Só que quando ela se arrependeu e pediu a Deus socorro, é que ele pôde ajudá-la. Sua alegria. Mesmo sozinha e com seu filho, Agar teve sua liberdade, teria novamente vida própria. No capítulo 21, no verso 20 e 21, diz que Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ora, Deus estava com ele, significa que estava cuidando deles em todos os momentos. E Agar viu a grande nação que seu filho teve. No final, todo o sofrimento passou, trouxe o crescimento, e Agar conheceu a Deus. A lição. Quando procuramos mudar o rumo dos acontecimentos com as nossas próprias forças e não com a de Deus, problemas surgem, dores de cabeças aparecem e ficamos perdidos e fora da perfeita vontade de Deus. Por isso, querido, não fuja da situação, volte a esperar Deus tirar você para que Ele possa te abençoar. Agar creu nas promessas que o anjo lhe falara e voltou para junto de sua senhora e humilhou-se perante ela. Não fuja dos problemas, encare e junto com Jesus resolverá todos.